Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, das análises, de Jornada nas Estrelas Discovery, Vamos para o 9º episódio da terceira temporada, intitulado Terra Firme, parte 1, Gente, esse é um episódio que me trouxe sentimentos assim um pouco dúbios, Porque a princípio eu gostei da proposta do episódio, eu gostei da ideia do episódio de você trazer de volta, a coisa do universo espelho, Porque, como eu tenho falado aqui, nas análises dos últimos episódios, esses episódios têm tido histórias muito repetitivas, Aquela coisa da Discovery ter que provar para uma civilização que ela é bem intencionada, E de repente essa coisa do universo espelho aparece aí, E muda um pouco, os rumos dessa terceira temporada. É uma história que parece não ter nada a ver com a história principal, mas é uma história que vai resolver, que pretende, pelo menos resolver o problema, lá da Georgiou, daquelas visões dela lá esquisitas lá, Então esse é um episódio que foi muito focado em cima da Georgiou, que foi uma coisa boa, porque novamente tirou um pouco, a Michael Burnham, do centro das atenções, Então eu particularmente vejo com bons olhos esse episódio. O problema é que a história, do universo espelho, ela foi caricata demais, Foi caricata demais, mas eu confesso a vocês que por ser caricata demais eu achei uma história até relativamente divertida. Eu meio que apertei a tecla eject, e levei aquela história lá que não teve muito desenvolvimento, a grande verdade é essa, Mas eu levei aquela história lá na boa, Eu gostei da forma como a coisa foi carregada nas tintas lá, Ficou um negócio meio caricato, ficou um negócio meio engraçado. Mas vamos falar do início do episódio. O início do episódio falava, dos problemas, que a Georgiou estava sofrendo, Tá lá o Dr. Huckleberry conversando com o Kovic, que é aquele personagem do David Cronenberg, O David Cronenberg falou, de um soldado temporal que tinha morrido porque ele ficava viajando, durante as guerras frias temporais para lá e para cá, e as moléculas do corpo dele estavam acostumadas a viver na época original delas, aí o cara acabou morrendo. Isso ia acabar acontecendo com a Georgiou também, porque tinha um agravante também dela ter trocado de universo, coisa e tal, E aí ficou essa situação, Aí a gente passa logo, depois dessa conversa, a gente passa para Georgiou sentada num refeitório, Ela tá muito mais insuportável, do que o normal, o episódio começa com aqueles diálogos insuportáveis dela, Ela inclusive joga, comida, na Tilly lá, e não acontece nada, porque em Discovery você pode violar a hierarquia militar do jeito que quiser, então você pode fazer gato e sapato da primeira oficial. Se alguém, depois que a Georgiou tivesse jogado comida, na roupa da Tilly, alguém do refeitório ainda pegasse um copo d'água e jogasse na cabeça da Tilly, também não ia acontecer nada, Então é essa coisa irritante aí de Discovery de simplesmente jogar a hierarquia militar no lixo, Que é uma coisa que a gente já conversou muito aqui, que é muito, vamos dizer assim, pontual em Jornada nas Estrelas, essa questão da hierarquia militar. Mas aí o que acontece? O Culber falou que tem uma salvação para ela num planeta lá, que ela tem 5% de chance de vida se ela for a esse planeta, Aí a questão é levada ao Almirante Vence, o Saru não quer levar a Georgiou para o planeta porque tem os problemas lá da corrente esmeralda, o Vence fala, não, pode deixar que a gente toma conta da corrente esmeralda e vocês podem ir lá. Aí o Vence dá uma dica lá para o Saru de escutar um pouco mais a tripulação, que não sei o que, blá, e foi por aí, E aí eles vão, A própria Michael Burnham vai falar, com a Georgiou, que está lá estressadíssima, na academia lá da Discovery, dando socos, com luvas de boxe lá. E ela tá tão estressada que ela parte para cima da Burnham para dar umas porradas na Burnham, e a Burnham não aceita, essa provocação. Inclusive a Georgiou dá um tapão na cara, da Burnham, Isso é uma coisa que a gente vai falar. A Burnham foi novamente meio que esculhambada, esculachada nesse episódio, que eu sempre acho uma coisa boa, porque a gente não pode nem sempre levar um personagem a sério, E aí o que acontece? No final das contas a Burnham acaba convencendo a Georgiou de ir lá no tal planeta com elas. Aí quando ela chegou ao planeta,
Aí acontece uma coisa que eu particularmente achei deprimente, né? Que foi o Saru, né? E a Tilly se despedirem, né, da Jojo, porque a Jojo está com poucas chances de vida, então é como se eles estivessem vendo ela pela última vez, né? E depois da Jojo ficar episódios e episódios e episódios humilhando o Saru e a Tilly vão lá, né, falam com ela, a Tilly inclusive abraça, né, a Jojo. Tudo bem, gente. A gente até entende, né, que o Saru e a Tilly estão fazendo o papel deles ali de bonzinhos da coisa, de não guardar rancor, né, da Jojo e desejar o tudo de melhor para ela. Mas a coisa eu acho que foi um pouco humilhante, sabe? Foi um pouco humilhante demais, entendeu? Eu confesso a você que se eu fosse o Saru e a Tilly, eu teria mandado a Jojo para aquele lugar, cara, e falado assim: tomara que você nunca mais volte aqui, sua infeliz, entendeu? Mas deixa quieto, entendeu? Faz parte, né? Faz parte do episódio, né? Faz parte da mensagem, né? De você ter os ideias da Frota Estelar, de você não guardar rancor. Mas não precisava ser tão humilhante assim, né? Mas tudo bem. Aí a nossa Jojo e a nossa Burnham descem ao planeta, né? Descem ao planeta, que é uma coisa hipergelada, é um lugar cheio de neve, coisa e tal. E aí elas precisam ir em umas determinadas coordenadas. Quando elas chegam lá, elas encontram um velhinho sentado num banquinho assim de praça, né? E uma porta do lado assim, né? E aí essa parte do episódio eu achei muito bacana. Por quê? Porque você tá vendo ali duas estressadinhas da estrela, né? A Burnham e a Jojo, né? A Burnham bem símbolo, né, desses milênios aí do século do ano 2000 para cá, né, que quer tudo para ontem, né, que quer tudo de uma forma bem imediatista, né, que, entendeu? Exigindo as coisas de uma forma bem imediatista. E o velhinho lá sentado numa boa, olhando no jornal, né, dizendo que na manchete do jornal dizendo que a Jojo vai ter uma morte horrível, que não sei o que, e o velhinho só falando por metáforas, né? E a banda não aguentava aquele negócio, né? Daquelas metáforas daquele velhinho. Fala diretamente. Aí ele: você tá muito estressado, você tá muito sangrado. Quer dizer, aquele velhinho eu achei sensacional. Eu confesso a vocês que nunca vi Dr. Who, mas aí, entendeu? Falaram que ele é meio uma metáfora do Dr. Who. Eu acho que aquele velhinho ali caiu muito bem no episódio, entendeu? Justamente para zoar as duas, né? E aí a nossa Jojo, ela vai percebendo aos poucos, né, que aquela era a chance, né, que o computador da nave, porque foi o computador da nave que falou do planeta, né, para o Dr. Colbert quando ele pediu informação, né, que ele pediu para fazer um diagnóstico, e o computador da nave está com os dados da esfera, e a esfera está com aquela coisa de querer proteger a tripulação da nave, coisa e tal, né. E aí o que acontece? A Giorgio falou: é isso que o computador estava querendo dizer, entendeu? Eu vou atravessar essa porta aí. Aí a Borna: não atravessa essa porta, coisa e tal, né? Isso não tem sentido nenhum, coisa e tal. Aí a Giorgio falou um negócio sensacional, né? Borna, você não presta atenção na hora que você tem que calar a tua boca, minha filha. Você, deixa eu cuidar da minha vida aqui. Eu gostei dessa fala, mais uma fala que esculachou a Borna, né? E aí a nossa Giorgio atravessa a porta, né? No que ela atravessa a porta, ela entra lá, né, no universo espelho, ela entra no habitat natural dela. Aí quando ela entra no habitat natural dela, né, todas aquelas falas imbecis, né, que escreviam para ela, entendeu, sumiram como que por encanto, cara. Isso eu achei muito bom, né, porque ela não falou mais, entendeu, aquelas coisas completamente pavorosas que a gente via, né, nos outros episódios, né. E aí o que acontece? A nossa Jojo percebe que ela atravessa, né, que ela volta para o universo espelho no dia, né, que a Burnham do universo espelho e o Lorca estavam tentando derrubar ela, né. E aí a nossa Jojo, ela vai, né, conversando ali, né, ela conversa com a Burnham do universo espelho completamente caricata, né, aliás, é aquilo que eu falei, né, uma carregação de tintas, né, na maldade do universo espelho nesse episódio, né. Todos os personagens, né, da série, né, salvo raríssimas exceções, salvo a Imperatriz, né, todo mundo com lápis no olho aqui embaixo para ficar com cara de ruim. A Burnham inclusive estava com lápis assim, né, um negócio assim completamente carregado nas tintas, né. A Burnham estava bem caricata mesmo, né? Eu confesso a vocês que eu gostei de ver, entendeu, a Sonequa Martin Green fazendo essa Burnham meio loucona aí, né? Ficou um negócio diferente, né? Ficou aquela coisa irritante, né? Daquela Burnham
do nosso universo ali. Ficou bacana isso, né? E aí a Georgiou, ela foi, né, percebendo, né, que as coisas estavam meio complicadas, inclusive que a Georgiou, uma coisa interessante da Georgiou é que ela ficou vivendo tanto tempo no universo Prime, né, como a gente fala, né, que ela acabou ficando meio que chocada, né, com as maldades do universo espelho, né, quando a Burnham falava das maldades dela lá, quando a Burnham era extremamente maligna, né, e aí a nossa Georgiou ficava chocada, a forma como os Kelpianos eram tratadas também deixou, né, a Georgiou chocada, né, e foi interessante a gente ver também que a Georgiou ela acaba, né, pegando o Saru, né, como criado dela de volta, era criado da Burnham, né, no caso, né, e o Saru, né, fala da coisa lá do Varahai, né, de cair os gangliozinhos do medo, coisa e tal, que era coisa de enlouquecer, né, e a gente já percebe que a Jojo está maquinando alguma coisa ali. Ela não está querendo que os Kelpianos, né, morram, né? A gente sente isso, que ela não está querendo que os Kelpianos morram depois do Varahai e dos gânglios de medo lá cair, né? Porque os Kelpianos ficam violentos depois disso, né? Então ela já está maquinando alguma parada aí. Espero que isso aconteça na segunda parte do episódio, né? Onde ela vai usar esses Kelpianos assim mais endemoniados, vamos dizer assim, né? Para fazer alguma coisa, né? Mas é interessante a gente perceber também, né, que vai ter a cerimônia de uma nave, né, esqueci o nome da nave agora, acho que é Charon, né? E aí o que acontece, né? Fizeram todo um teatro lá, entendeu? Para mostrar a história da Georgiou, coisa e tal. Foi uma parte bacana, eu confesso a você que eu achei aquela parte muito bacana, aquelas coreografias lá, né, da atriz lá representando a Georgiou, né? Do Stamets lá falando tudo em versos, né? Em inglês, obviamente, né? Você tem que ver o episódio em som original para perceber que aquilo tudo é cantado, né? Pelo Stamets ali, né? No caso, né? A nossa Georgiou, né? Ela vai pro cerimonial, ela coloca uma coroa que deixa ela muito mais parecida com a Virgem Maria do que com a Imperatriz do Mal, né? E na hora que a Georgiou vai fazer o discurso lá, o Stamets vai matar ela com uma faca, mas ela, né? Já sabendo que tá rolando uma traição, né? Assim que o Stamets faz menção de se aproximar, ela já, tchum, né, já dá uma facada no pescoço, na jugular dele, já mata ele, né, e fala que tem um traidor lá, né. Aí a nossa Burnham, para distrair, né, para disfarçar, né, porque ela ficou assim surpresa quando ela viu que o Georgiou matou o Stamets, né, ela começou a gritar longa vida imperatriz, coisa e tal, e caiu fora, né. Só que aí todo mundo já sabia que a Burnham estava comunada lá com a conspiração, né. E aí ela é cercada lá no corredor da Discovery, né, junto com a Imperatriz, com um monte de soldados, coisa e tal, com a Killy, né, no caso, né, que tá gordinha também nessa dimensão aí, né. E é interessante a gente perceber que, nada contra os gordos, eu sou gordo, tá, gente? Mas é interessante perceber, né, que a nossa Imperatriz, ela não vai matar, né, a Burnham, ela só vai colocar a faca aqui, a espada aqui no pescoço dela e vai falar, é muito fácil, essa massacre é muito fácil. Nós temos outro futuro, né? Aí manda ela para o agonizador. Aí a Kiri lá dá um chutão na cara da Burnham, né? O episódio termina assim, né? Mas para a gente falar de outras coisas aqui, né? Que eu achei interessante aí nesse pedaço, né? Quando a Burnham fala que estava querendo matar a Imperatriz, por quê? Porque ela sempre foi uma sombra da Imperatriz, porque a Imperatriz achou ela lá na lixeira e ela era dona da lixeira, coisa e tal. Gente, eu juro pra vocês, eu acho que eu percebi que a Burnham do Universo Espelho tava começando a querer chorar, cara. Aí, porra, ter que acionar o chorômetro, entendeu? Nesse episódio, né? Teve um choro da Burnham nesse episódio. E aí a gente vê que Discovery consegue esculhambar até o princípio da incerteza, né? Porque ele está conseguindo fazer uma constante de choros de Burnham em mais de um universo, entendeu? Quando cada universo devia ter sua probabilidade, devia ter sua realidade, mas não. O choro da Burnham é constante no universo Prime, no universo do espelho, violando, né, o princípio da incerteza de Heisenberg. Até isso o Discovery consegue estragar, gente, mas tá bom, né? Tá bom, né? Aí o que acontece? O que acontece? Essa coisa da Georgiou não matar Burnham, né, tem alguma coisa a ver, né, vamos dizer assim, com a resolução, né, do problema dela, com a tentativa dela sobreviver, né,
Essa coisa deve ser mais trabalhada no próximo episódio, espero eu, assim como a questão dos Kelpianos também, né? Espero eu, né? Espero que essa coisa esteja bem amarrada, bem trabalhada aí, né? E vamos ver o desfecho disso, né? Aqui a gente está vendo, né, só a questão do universo espelho mais especificamente mesmo. A gente está vendo a questão do universo espelho mais especificamente que ficou, né, bem carregado nas tintas. A história não se desenvolveu muito no universo espelho. A gente espera que na segunda parte, né, desse episódio ela se desenvolva um pouco mais. Agora teve uma história B também, que foi uma história muito rápida, né, que foi justamente, né, a decodificação do sinal que vem daquela nebulosa, né, de Verubim, né, onde está a nave, né, que está emitindo sinal há mais de 100 anos, né, e eles percebem que é uma Kelpiana que está, né, emitindo esse sinal de socorro, né, que nessa nebulosa tinha fontes de dilite, que essa nave Kelpiana foi atrás dessas fontes de dilite, e tinha uma nave da Federação, né, respondendo ao pedido de socorro deles, né. Então, quer dizer, você teve mais um pequeno avanço, né, nessa história, nessa questão da combustão, né, e a gente está vendo que essa coisa está sendo trabalhada episódio a episódio, né. Lembramos que a gente já vai para o 10º episódio, só faltam mais 4 episódios para terminar a série, né? Então a gente tem essa questão aí da Jojo para ser resolvida, né, no episódio seguinte, né? E vai ter mais 3 episódios só para você resolver esse problema da combustão. Eu espero que agora eles não enrolem tanto, né? Que eles trabalhem nesses 3, depois da segunda parte de Terra Firme, que eles trabalhem, né, a questão da combustão, né? No episódio mais, como a gente pode falar, mais detalhadamente nos 3 últimos episódios, né? O problema é que a gente sabe que o pessoal da Secret Hideout, né, geralmente fica enrolando até o final, né, e resolve tudo rapidinho ali no último episódio. Mas vamos ver o que vai acontecer dessa vez, tá certo, gente? Então, valeu pela diversão esse episódio. Eu vou dizer pra vocês, teve alguma coisa de diferente, deu pra rir um pouco, entendeu? Dessas questões aí, dessa carregação de tintas, né, do universo espelho aí, né? Deu pra rir um pouco, né? E foi um episódio. Eu vou falar pra vocês, não vou dizer pra vocês que foi ruim, não vou dizer pra vocês que foi bom, mas pelo menos eu me interessei em ver. E quando acabou o episódio eu falei assim, já acabou? Primeira vez que eu sinto isso, né? Ao ver um episódio de Discovery, né? Nessa temporada, né? Porque, por exemplo, a gente sente muito isso em Mandaloriano. Pô, já acabou, quero mais coisas e tal. Dessa vez não, eu falei, pô, acabou o episódio já. Podia ter mais coisa, não sei o que, né? Mas é um episódio em 2 partes, então a gente entende por quê. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.